Será que a verdadeira felicidade está onde ninguém a procura? O que acontece quando a fraqueza se torna o maior poder? Há 2000 anos em um monte, Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Ele não trouxe novas leis, mas revelou um caminho onde o choro abre portas, a mansidão conquista reinos e a dor se transforma em consolo eterno. Prepare-se para ver o Sermão da Montanha como você nunca imaginou e descobrir que o reino de Deus não é um lugar, mas uma realidade que começa no seu próprio coração. Com certeza você conhece o Monte Sinai, mas você já viu na Bíblia o novo Sinai de Deus, onde ele revela sua vontade e as diretrizes para uma vida de abundância no reino? É o que veremos hoje com o Sermão da Montanha. Naquele dia, os olhos se voltaram para um homem que subia um monte. O silêncio era quase sagrado. Não era apenas mais uma colina da Galileia. Era, naquele momento, o novo Sinai. Mas algo crucial era diferente. Jesus não carregava tábuas de pedra, nem descia com uma lista de mandamentos gravados em letras. Ele era o próprio Verbo feito carne. E quando ele abriu a boca, não foram leis frias que saíram, mas vida. O Sermão da Montanha começava, e com ele o coração de Deus se revelava, não como um código a ser decorado, mas como um caminho a ser vivido. Assim como Moisés subira o monte para receber a lei da antiga aliança, agora Jesus sobe para anunciar a realidade da nova. Mas em vez de relâmpagos e trovões, havia brisa. Em vez de temor, havia um convite. O cenário muda, mas o significado se intensifica. Mais do que um professor, Jesus se revela como o próprio Deus, agora falando não aos ouvidos, mas diretamente ao coração. O monte, ao longo da história bíblica, sempre foi o lugar do encontro com o Eterno. Ali, Abraão ouviu que Deus proveria. Ali, Moisés recebeu as tábuas. Ali, Elias encontrou Deus no sussurro suave. Montanhas são lugares onde o céu parece se inclinar para tocar a terra. E é exatamente isso que acontece agora. O céu, em Cristo, toca o chão da Galileia e tudo muda. Mas atenção, Jesus não está propondo uma nova moral religiosa. Ele não sobe o monte para erguer um novo código legalista, nem para substituir os fariseus em sua rigidez. Ele sobe para revelar a essência do reino, e essa essência começa por dentro. Jesus não aponta para mãos limpas, mas para corações quebrantados. Não começa dizendo façam isto ou aquilo, mas bem-aventurados os pobres de espírito. Essa palavra, bem-aventurado, já diz muito. Em grego, makarios, uma felicidade que não depende de circunstâncias externas, uma bênção que vem do alto, que invade o mundo interior e transborda. Jesus está revelando o que Deus valoriza, como o céu enxerga a vida humana. E os critérios do reino são quase escandalosos. Os que choram, os mansos, os perseguidos. Estes são os favorecidos. Estes são os filhos da nova aliança. É preciso ouvir esse sermão com outros ouvidos, não com os ouvidos da religião, mas com os ouvidos da alma. Pois o que está em jogo aqui não é uma nova lista de comportamentos, mas uma nova forma de ser. O que Jesus está fazendo é rasgar o véu, não o do templo, mas o véu que cobre nosso entendimento sobre Deus. O que ele mostra é que o reino de Deus começa onde ninguém esperava, no fundo do coração humano. Não começa nas mãos, nem nos olhos, nem nos rituais. Começa nos desejos, nos impulsos, nas lágrimas, nas lutas internas. É por isso que o Sermão da Montanha é tão desconcertante. Ele não oferece escadas para o céu. Ele traz o céu para dentro. Ele não propõe estratégias de sucesso, mas revelações de graça. Ele não aponta para o orgulho do que se pode conquistar, mas para a beleza de quem se permite ser transformado. Na antiga aliança, a lei dizia, não matarás. Jesus agora diz, se você guarda raiva no coração, já feriu alguém. Antes, a pureza era medida por atos externos. Agora, a pureza é uma disposição do coração.
Antes, o adultério era um ato. Agora, é um olhar carregado de intenção. O reino não se move pelas aparências, mas pelas profundezas. Deus não está atrás de comportamentos perfeitos, mas de corações inteiros. E por que Jesus começa com isso? Porque ele escolhe abrir o seu ministério público com palavras tão penetrantes. Porque o reino que ele veio anunciar não se impõe pela força, mas se implanta pela verdade. Não é uma ditadura espiritual, é uma libertação interior. O Sermão da Montanha não é um novo código civil, é uma revelação divina do que significa viver como imagem de Deus neste mundo. Por isso, cada bem-aventurança é uma chave que destranca as portas do coração, uma chave que abre os olhos para uma nova forma de existir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não apenas os que lutam por causas sociais, mas os que têm um clamor interior por um mundo que reflita o céu. Bem-aventurados os misericordiosos. Não os que vencem debates, mas os que perdoam no silêncio. Bem-aventurados os puros de coração, porque só esses conseguem ver Deus onde outros veem caos. O Sermão da Montanha é o espelho da alma e a janela do reino. E o monte onde Jesus fala é o novo Sinai, não porque substitui o antigo, mas porque cumpre seu sentido mais profundo, fazer o povo encontrar Deus. Mas agora, Deus não está escondido entre nuvens e trovões. Ele está de pé, com olhos humanos e voz firme, dizendo: assim é o coração do Pai. E então, ao ouvir cada palavra, o povo não vê apenas um mestre, vê o reino se desenhando no rosto de um homem. Vê Deus vindo ao nosso encontro, não para exigir sacrifícios, mas para mostrar o caminho da verdadeira vida. O monte não é mais um lugar distante, ele está dentro de nós, onde há sede de justiça, onde há choro por esperança, onde há mansidão diante do mal. Ali, o reino já começou. As primeiras palavras de Jesus no Sermão da Montanha são uma explosão de paradoxo. Ele não começa com força, mas com fraqueza. Não exalta os vitoriosos, mas os vazios. O reino de Deus, essa realidade profunda e eterna que ele veio revelar, começa de um lugar improvável, da pobreza, mas não qualquer pobreza. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É como se Jesus dissesse: você quer saber por onde se entra no reino? Não é pela força, nem pela fama. É pelo reconhecimento de que você não tem nada para oferecer. Essa é a chave, a felicidade que nasce do vazio. Um vazio que não é desespero, mas espaço. Um lugar desocupado da autossuficiência, da vaidade, do orgulho espiritual, para que Deus o preencha com tudo o que ele é. Na linguagem de hoje, isso soa como loucura. Vivemos num tempo onde ser pobre de qualquer coisa é quase um crime. Somos ensinados desde cedo a conquistar, performar, subir degraus. O sucesso é celebrado, a vulnerabilidade é escondida. Em redes sociais, vidas são editadas para parecerem impecáveis. Mostrar falência interior? Nunca. Admitir fraqueza? Jamais. Mas Jesus olha para tudo isso e diz: esse é o problema. O reino de Deus não é para quem finge, é para quem se rende. A porta do reino é baixa, só passa quem se curva. Ser pobre em espírito não é ser fraco, é ser verdadeiro. É olhar para dentro e perceber que sem Deus tudo é ruína, bem decorada. Ser pobre em espírito é não confiar na própria bondade, nem na força de vontade, nem na performance religiosa. É saber que o maior obstáculo entre você e Deus não é o pecado escancarado, mas o orgulho disfarçado de santidade. Pobre em espírito é aquele que não tem muros por dentro. É aquele que já parou de lutar para impressionar Deus, que já se cansou de mascarar sua alma com verniz de justiça própria. É aquele que se prostra não por medo, mas por lucidez. Ele sabe que só quando o ego se quebra é que o reino começa a reinar. E Jesus não diz que esse tipo de gente terá o reino. Ele diz que deles é o reino dos céus. No presente, agora. Isso é radical. Não é uma promessa futura,
É uma realidade disponível. No momento em que alguém reconhece sua pobreza espiritual, o reino o abraça. Ali, no fundo do poço, Deus planta um jardim. Ali, onde tudo falta, ele começa a preencher com seu próprio ser. Essa bem-aventurança é o oposto da lógica religiosa tradicional. A religião institucionalizada ensina que o caminho até Deus é de subida. Orações mais longas, jejuns mais rigorosos, rituais mais precisos. Mas Jesus inverte tudo. O caminho para Deus começa na descida. Começa quando você para de subir por si mesmo. Quando você se permite descer até o ponto onde já não há justificativas, apenas dependência. Ser pobre em espírito não é andar cabisbaixo, nem se autodepreciar. Não é desprezar a si mesmo, é enxergar a verdade, que nada em nós, por si só, é suficiente para alcançar o céu. É saber que a vida espiritual não começa quando você se torna forte, mas quando reconhece que está quebrado e, ainda assim, profundamente amado. Olhe para as figuras que Jesus tocou em seu ministério. Um cobrador de impostos corrupto, uma mulher com histórico moral manchado, um ladrão crucificado ao lado dele. Nenhum deles tinha algo para oferecer. Eles não chegaram com currículo espiritual, chegaram com falência emocional. E ali, onde tudo parecia perdido, o reino os encontrou. O problema é que a religião moderna muitas vezes camufla a arrogância com aparência de piedade. Você pode frequentar igrejas, decorar versículos, servir em ministérios e ainda estar cheio de si. Ainda estar tentando comprar o favor de Deus com esforço ao invés de recebê-lo como graça. Ser pobre em espírito é deixar cair essa máscara. É abandonar o teatro. É assumir que você não é o protagonista da própria salvação. Deus é. Essa verdade também confronta o mundo da performance. Em uma sociedade que valoriza quem vence, quem acumula, quem mostra resultado, Jesus anuncia: a verdadeira felicidade está em quem perdeu tudo por dentro. E mesmo assim, se encontrou em Deus. Ser pobre em espírito é um escândalo para o orgulho humano. Mas é justamente esse escândalo que prepara o terreno para a graça. Há uma liberdade profunda em reconhecer a própria pobreza. Porque quando você para de fingir, para de carregar o peso de uma perfeição que nunca foi sua, quando você se vê como realmente é, frágil, necessitado, falho, você pode, pela primeira vez, experimentar o amor de Deus como ele realmente é, incondicional. Não é um amor que vem depois que você se arruma. É um amor que chega quando você ainda está em pedaços. Essa bem-aventurança, portanto, é um chamado à verdade interior. É Jesus dizendo: você não precisa mais se esconder. É um convite à humildade radical, não à humilhação, mas à verdade que liberta. É como se ele dissesse: o reino não é para quem venceu todas as batalhas interiores. É para quem sabe que precisa de mim para cada uma delas. E o que acontece quando alguém se reconhece pobre em espírito? Ele se torna solo fértil para a ação do céu. Porque onde há orgulho, não há espaço para Deus. Mas onde há vazio, ele entra e faz morada. O reino dos céus não é uma realidade geográfica, é uma realidade espiritual. Ele começa a acontecer quando o reinado de Deus invade o coração humano. E isso só é possível em um coração que já se esvaziou de si mesmo. É assim que a felicidade começa. Não quando tudo dá certo, mas quando você para de lutar sozinho. Não quando você acumula poder, mas quando você se esvazia de todo controle. Jesus não está oferecendo um caminho fácil. Ele está oferecendo um caminho verdadeiro. E esse caminho começa como um passo simples e difícil ao mesmo tempo. Reconhecer que você precisa ser salvo de si mesmo. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles são os primeiros a abrir mão do trono. E quando o trono do coração é desocupado, Deus assume. E quando ele reina, o reino chegou. É aí que começa a vida abundante,
não na conquista, mas na entrega, não na glória, mas na graça, não no acúmulo, mas no vazio. E é por isso que essa é a primeira bem-aventurança, porque semê-la, nenhuma das outras é possível. Enquanto houver orgulho, não há espaço para mansidão. Enquanto houver autossuficiência, não haverá fome de justiça. Enquanto houver máscaras, não haverá pureza de coração. Tudo começa com o reconhecimento de que você está vazio. E é nesse vazio que o céu se derrama. Poucas frases são tão contraintuitivas quanto esta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No mundo, chorar é sinal de fraqueza. No reino, é sinal de abertura. Na lógica do mundo, chorar é perder. Na lógica de Jesus, é o começo da vitória. No mundo, o sofrimento é visto como castigo ou azar. No reino, ele se torna solo fértil para a graça. Jesus não ignora a dor humana, ele a assume. Ele não promete um reino sem lágrimas, ele promete sua presença no meio delas. Essa bem-aventurança não é um alívio barato para quem sofre. Ela não diz, vai passar logo. Ela diz algo muito mais profundo. Você está chorando? Deus está mais perto do que nunca. Jesus está falando para uma multidão que sabia o que era sofrer. Eles eram pobres, oprimidos por Roma, marginalizados pela elite religiosa. Eles choravam de fome, de injustiça, de abandono. E naquele monte, o próprio Deus encarnado olha nos olhos de cada um e diz: vocês são os felizes, porque o consolo eterno está vindo, e ele já começou em mim. O choro nesse reino não é derrota. Ele é o eco de um coração que ainda não endureceu. É a linguagem dos que sentem, dos que se importam, dos que amam. É o grito silencioso de quem se recusa a aceitar que o mundo é assim mesmo. É a dor de quem anseia por justiça, redenção, cura. E Jesus diz: vocês serão consolados. Mas o que é esse consolo? Não é anestesia, não é negação, não é fazer de conta que nada aconteceu. É algo muito mais real, é a presença de Deus no meio do vale. No mundo, o choro é fim. No reino, o choro é o começo de uma visita divina. O consolo de Deus não é ausência de dor, é presença dele na dor. É o abraço invisível que sustenta quando tudo parece desmoronar. É a certeza de que mesmo quando tudo dói, você não está só. Jesus não diz, bem-aventurados os que nunca choram. Ele diz, bem-aventurados os que choram. Porque há algo sagrado nas lágrimas. Elas nos esvaziam de ilusões. Nos lembram que somos pó, nos quebram, mas também nos abrem para algo que só a dor pode ensinar. A dor nos acorda, nos tira do automático, nos coloca de joelhos. E é nesse lugar, no pó, no pranto, na fraqueza, que o reino se revela. Há dores que revelam mais sobre Deus do que 1000 livros. Há lágrimas que oram quando a boca não consegue mais. O choro, no reino, é linguagem espiritual, é intimidade, é vulnerabilidade que atrai o céu. Lembre-se, Jesus chorou. No túmulo de Lázaro, o Deus feito carne se permitiu desabar. Ele não apenas cura a dor, ele entra nela. O choro não o afasta. Ele é o Deus que chora conosco. E há uma promessa aqui: serão consolados. Pode não ser agora, pode não ser do jeito que esperamos, mas será. Porque há um Deus que não apenas recolhe nossas lágrimas, ele as transforma em sementes de eternidade. O consolo de Deus é mais profundo do que o alívio momentâneo. É um consolo que redime, que reconstrói o que a dor desfez, que transforma a perda em testemunho, que pega a cinza e faz dela arte. É esse o Deus do reino. Não o que evita o sofrimento, mas o que o transforma em um portal para algo novo. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, ele está nos revelando que chorar não é fraqueza, é coragem de sentir. Sofrer não é estar distante de Deus, é muitas vezes o lugar mais íntimo com Ele. A dor não é castigo, é convite. Convite à transformação.
Convite à esperança. Convite a uma fé que resiste mesmo quando tudo grita acabou. Por isso, não esconda suas lágrimas, não se envergonhe da sua dor. No reino, quem chora é honrado, porque é ali que Deus se aproxima com mais ternura. O reino não é para os insensíveis, é para os sensíveis o suficiente para sentir o mundo como ele é e esperar pelo que ele ainda será. Bem-aventurados os que choram, porque onde há lágrima, há solo fértil para uma visita divina. E onde Deus pisa, até a dor floresce. Jesus sobe ao monte e do alto declara uma verdade que ecoa como um trovão silencioso no coração humano. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas quem são os mansos? Para muitos, mansidão soa como fraqueza. Alguém sem voz, alguém passivo, alguém que não se impõe. Mas no reino de Deus, os valores são invertidos. E o que o mundo despreza, o céu exalta. Mansidão, na linguagem de Jesus, não é ausência de força, é força sob controle. Não é covardia, é coragem domada. Não é inércia, é influência sem grito. É poder que não precisa provar nada. Imagine um cavalo selvagem, forte, veloz, imponente, mas indomado, ele se torna perigoso, até para si mesmo. Agora imagine esse mesmo cavalo, domado, a força continua ali, mas agora está sob direção, controlado, disciplinado, pronto para servir, não para destruir. Essa é a imagem da mansidão. Não é apagar a força, é redimir a força, é permitir que o Espírito Santo monte e conduza o nosso interior. Os mansos não são fracos, são aqueles que já venceram a pior batalha, a que acontece dentro de si mesmos. Venceram o impulso de revidar, de dominar, de provar que tem razão a qualquer custo. Eles não precisam vencer gritando, eles conquistam calando, não impõem, influenciam. É curioso que Jesus diga que eles herdarão a terra, porque se formos sinceros, o mundo que vemos parece pertencer aos arrogantes, aos que gritam mais alto, aos que manipulam, impõem, esmagam. Os que jogam sujo, vencem. Os que brigam por espaço, ganham o palco. Mas Jesus está falando de outro tipo de conquista. Não a conquista da terra pela força das armas, mas pela persistência do amor. Os mansos herdarão a terra, não porque dominaram, mas porque transformaram. Enquanto os poderosos da história construíram impérios com sangue e medo, os mansos mudaram o mundo com serviço, compaixão e verdade. Veja Jesus. Ele é o exemplo perfeito de mansidão. Ele podia ter chamado legiões de anjos. Podia ter calado os fariseus com um estalar de dedos. Podia ter descido da cruz. Mas ele escolheu o silêncio. Escolheu a cruz. Escolheu não revidar. E ali, no maior ato de mansidão da história, ele venceu o mundo. É por isso que os mansos herdarão a terra. Porque o reino que eles representam não é baseado em conquista pela força, mas na entrega que transforma, na resposta suave que desarma, na paciência que edifica. E o mundo está faminto por essa mansidão. Em um tempo de polarizações, de gritos nas redes sociais, de discussões familiares que ferem mais do que curam, o manso é um respiro de céu. Ele entra em uma discussão e traz paz. Ele ouve antes de responder. Ele não precisa vencer uma discussão, porque já venceu a guerra dentro de si. Mansidão é sabedoria emocional, é domínio espiritual. É aquele que, mesmo diante da ofensa, escolhe responder com graça. E não é porque não sente raiva. O manso sente tudo, mas não é controlado por nada. Ele não é indiferente, é profundo. Não é apático, é paciente. Não é frio, é firme, sem perder a ternura. E isso exige um tipo raro de força, porque revidar é fácil, explodir é natural, impor-se é automático. Mas calar quando se quer gritar, fazer o bem quando se quer revidar, esperar quando se quer forçar, isso só o Espírito Santo pode gerar. E é isso que Jesus valoriza.
É esse tipo de força, a força que se entrega, que herdará a terra. Mansidão é escudo contra o orgulho. É freio para a língua, é antídoto para o espírito bélico que domina o mundo. O manso não foge da verdade, ele a fala com ternura. Não nega os conflitos, mas os enfrenta com paz. O manso não busca o centro do palco, mas seu jeito de viver ilumina o ambiente. Ele carrega o reino nos olhos, a voz baixa, mas firme, a postura serena, mas convicta, e por isso ele conquista corações. A mansidão não é a ausência de posicionamento, é a maneira como se posiciona. Não é neutralidade, é sabedoria na forma de agir. É a arte de responder com firmeza sem ferir, de corrigir sem humilhar, de liderar sem pisar, de amar sem manipular. No casamento, é o cônjuge que escolhe perdoar, mesmo ferido. Na igreja, é o líder que orienta com paciência, mesmo diante da imaturidade. No trabalho, é o funcionário que responde com respeito, mesmo diante da injustiça. Na internet, é o cristão que escolhe não atacar, mas abençoar. Mansidão é revolução silenciosa, é resistência que constrói. É protesto que cura. E Jesus diz, eles herdarão a terra, porque enquanto os poderosos passam, os mansos permanecem. Enquanto os orgulhosos caem, os mansos florescem. Eles não tomam a terra, eles a recebem. Porque o reino de Deus não é para os que gritam, mas para os que confiam. Não é para os que esmagam, mas para os que carregam. Não é para os que mandam, mas para os que servem. E no fim, o mundo não será dos mais fortes, mas dos mais mansos. A mansidão de Jesus venceu Roma, derreteu corações, abriu caminho para a eternidade. A mansidão continua vencendo até hoje. Por isso, em um mundo de gritos, seja um sussurro de paz. Em um mundo de guerra, seja um cavalo domado pelo Espírito. Em um mundo de conquistas violentas, herde a terra com mansidão. O Sermão da Montanha não é apenas um discurso, é um espelho. Cada bem-aventurança revela um ângulo da alma humana diante do reino de Deus. Mas agora, Jesus une 3 dimensões invisíveis que sustentam o ser: justiça, misericórdia e pureza. Essas não são virtudes isoladas, são colunas de uma só estrutura, uma alma que enxerga Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A primeira coluna é a justiça, não no sentido jurídico, mas no sentido espiritual e relacional. Jesus não está falando da justiça dos tribunais. Ele fala de uma justiça que nasce do desejo de ver o mundo como Deus vê. Uma alma faminta por retidão. Um coração que arde por ver o bem vencer. Uma sede que só se sacia quando as coisas se alinham com o céu. Essa justiça não é arrogante, é humilde. Não se vangloria do que faz, sofre pelo que falta fazer. É o clamor silencioso daquele que olha ao redor e diz: isso não está certo, isso não reflete o reino, isso precisa mudar. Essa fome de justiça é o motor da transformação. É o desejo de viver corretamente diante de Deus e das pessoas, de ser íntegro no escondido, honesto nas pequenas coisas, leal mesmo quando ninguém está vendo. Quem tem essa fome não se acomoda, não negocia princípios por conveniências, não se curva à cultura, se alinha com a eternidade. E Jesus promete: essa fome será saciada, porque Deus ama esse clamor. Ele responde ao anseio dos que desejam o bem com sinceridade. A justiça, então, é a alma que busca se alinhar com Deus. Mas justiça sozinha pode se tornar fria. Por isso, ela precisa da segunda coluna. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A justiça busca o bem, mas a misericórdia acolhe o quebrado. Essa segunda bem-aventurança é um escândalo de graça, porque ela vira o olhar do trono para o chão. Mostra que Deus não é apenas justo, Ele é misericordioso, e quem o conhece se torna como Ele.
A misericórdia é o que impede a justiça de virar julgamento. É o amor em forma de gesto, é a compaixão que abraça antes de apontar. Ser misericordioso não é tolerar o erro, é não deixar que o erro defina a pessoa. É entender que todos estamos em processo, que o outro não é o que ele fez de errado, mas aquilo que Deus ainda pode restaurar. Jesus não está elogiando os bonzinhos. Ele está dizendo: felizes são os que escolhem perdoar, porque eles também serão perdoados. Misericórdia é semente plantada em solo sagrado. Quem perdoa, constrói uma ponte entre o céu e a terra. E mais, a misericórdia nos liberta de nós mesmos. Ela nos cura da rigidez, da frieza, do orgulho espiritual. É fácil ser duro com o outro quando esquecemos de quanta graça recebemos. Mas quem se lembra das próprias quedas se torna mais gentil com as quedas alheias. Misericórdia é escolher ver o outro pela lente da cruz. E isso nos conduz à terceira coluna. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é talvez a mais profunda e misteriosa de todas as bem-aventuranças. Porque aqui, Jesus não está falando de comportamento, está falando de visão espiritual. Ver a Deus não é apenas sobre o futuro, é sobre o presente, é sobre discernir sua presença agora, sentir sua voz, perceber sua mão, caminhar na sua luz. Mas só enxerga Deus quem tem o coração limpo. Não é sobre perfeição moral, é sobre ausência de duplicidade. Um coração puro é íntegro, inteiro, sem máscaras. É aquele que não joga jogos religiosos, não manipula a verdade, não busca os aplausos, busca a face. O puro de coração é transparente diante de Deus e diante dos homens. Não vive uma coisa no público e outra no secreto. Não diz Senhor com os lábios enquanto o coração serve ao ego. E é por isso que ele vê. Porque só vê a Deus quem não tem os olhos em si mesmo. A pureza é o oposto da ganância, da malícia, da duplicidade. É um olhar limpo, não contaminado pelas sombras do interesse. A alma que vê a Deus é a que não está cega pelo orgulho, pelo ódio ou pela ambição. É por isso que essas três colunas estão ligadas. A justiça define o que buscamos. A misericórdia molda como tratamos os outros. A pureza determina se conseguimos ver a Deus no processo. Juntas, elas constroem uma espiritualidade inteira, sensível e cheia de verdade. Jesus não está formando um grupo de religiosos performáticos. Ele está forjando almas sinceras. Gente que vive o que crê, sente o que prega, carrega no peito uma revolução silenciosa. O reino não começa em grandes feitos públicos. Ele começa no olhar limpo, no perdão oferecido, na fome pela justiça, no dia a dia, na conversa difícil, na decisão honesta, na escolha de calar quando se poderia acusar. No gesto pequeno que brota de um coração limpo, Jesus está descrevendo uma alma que vê o invisível, que enxerga Deus na dor, nos outros, na própria jornada. E o mais belo, Deus se deixa ser visto por esse tipo de gente. Que a justiça molde seu desejo, que a misericórdia transforme suas relações e que a pureza mantenha seus olhos no invisível. Porque é nesse tripé invisível que a alma encontra Deus. Há um momento no Sermão da Montanha em que as palavras de Jesus não apenas ensinam, elas expõem. Não só revelam o reino, mas colocam o espelho diante do nosso coração. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Ele não está apenas nos oferecendo um novo mandamento. Ele está nos levando ao ápice do reino, ao ponto mais alto da montanha espiritual, onde o ar rarefeito da graça nos obriga a soltar o peso do ego. Esse é, talvez, o ensinamento mais desconcertante de todo o Evangelho. Não porque seja confuso, mas porque é claro demais. Amar quem nos ama é instintivo. Amar quem nos fere, isso é divino. Jesus sabe que isso não nasce da carne, não é natural.
É o tipo de atitude que exige um novo coração, uma nova natureza, uma nova forma de ver o mundo. E é justamente por isso que ele coloca essa exigência no centro da identidade dos filhos de Deus, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui não se trata mais de religiosidade, não é sobre seguir regras ou manter aparências. É sobre ser filho, e ser filho no reino significa parecer com o Pai. É por isso que ele continua dizendo, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Jesus nos revela que Deus não trata as pessoas com base no mérito. Ele ama porque é amor. Ele abençoa porque é bom. Ele age por quem ele é, não por quem os outros são. Essa é a essência do reino. Não reproduzir o que recebemos, mas manifestar o que carregamos. Não responder ao ódio com ódio, mas com um amor que rompe ciclos. Um amor que diz, eu não sou o que você fez comigo. Eu sou o que Deus está fazendo em mim. O amor ao inimigo é a revolução mais silenciosa e poderosa da fé cristã. É o fim da religião da retribuição. É o colapso da lógica do merecimento. É o desmonte da justiça própria. E é por isso que fere o ego, porque amar quem nos magoou exige matar a necessidade de estar certo. Exige enterrar o desejo de vingança. Exige perdoar quando o outro não pediu perdão. Exige olhar para o ofensor com os olhos de quem já foi ofendido por Deus. E mesmo assim, foi perdoado. Jesus vai ainda mais fundo. Ele não apenas manda amar. Ele manda orar pelos que nos perseguem. Isso é ainda mais difícil, porque orar pelo inimigo nos obriga a levá-lo para o lugar mais íntimo da nossa alma, a nossa conversa com Deus. E ali, no secreto, não dá para fingir. É no altar da oração que percebemos se estamos apenas suportando ou verdadeiramente perdoando. O reino não é um teatro de boas ações. Ele começa onde ninguém vê. E é por isso que Jesus fala em andar a segunda milha, em dar também a capa, em oferecer a outra face. Ele não está promovendo passividade, está promovendo liberdade interior. A liberdade de quem já não vive para proteger seu orgulho. A liberdade de quem já não precisa vencer no grito. A liberdade de quem sabe que a sua justiça vem do alto. Tudo isso soa como loucura no mundo de hoje. Vivemos em uma cultura onde o ego é protegido como um deus. A menor ofensa já justifica um bloqueio, um ataque, uma exposição pública. Mas o discípulo do reino vive outro caminho. Ele sabe que vingança não cura ferida, só aprofunda. Ele entende que o amor não nega o mal, mas o supera. E mais do que isso, que perdoar não é aprovar o erro, é recusar ser moldado por ele. Jesus está nos dizendo, o inimigo pode ter machucado você, mas ele não define você. O seu Pai é quem define. E se ele ama os maus e ingratos, então o seu chamado é amar também. Não como um fardo religioso, mas como um reflexo da identidade que agora você carrega, filho do Altíssimo. Esse é o momento mais elevado da montanha. Aqui não somos apenas ouvintes, somos confrontados. Diante desse espelho, descobrimos se estamos apenas seguindo Jesus ou sendo transformados por ele. Porque amar quem nos persegue não é o comportamento de um discípulo comum, é a marca de um cidadão do reino. E só quem experimentou o amor de Deus na sua pior condição é capaz de oferecê-lo ao outrona condição dele. O Evangelho não quer que você vença as brigas da vida. Ele quer que você vença a si mesmo. E isso só acontece quando o amor de Cristo se torna mais forte em você do que o desejo de justiça própria. Só acontece quando você entende que andar a segunda milha não é ser bobo, é ser livre. Que oferecer a outra face não é ser fraco, é ser cheio do Espírito. Que orar por quem te persegue não é negar a dor, é declarar que a dor não manda mais em você. Na montanha, Jesus não está apenas ensinando, está nos chamando a um novo tipo de existência. Uma existência onde o amor já não tem fronteiras, onde o bem já não depende do outro,
onde o coração já não é moldado pelas feridas, mas pela cruz. Porque o amor ao inimigo não é o fim da estrada, é o início da semelhança com Deus. É ali que nos tornamos mais do que religiosos, mais do que justos, mais do que moralmente corretos. É ali que nos tornamos filhos. O Pai Nosso não é uma oração qualquer. Não é uma fórmula mágica, uma repetição mecânica ou um conjunto de palavras para impressionar quem nos ouve. Muito pelo contrário. Ele é o mapa sagrado de uma reconexão profunda, um convite para entrar no coração do Pai e experimentar uma intimidade que transforma de dentro para fora. É na simplicidade e profundidade desse texto que encontramos um modelo para a vida espiritual. Uma vida que não se sustenta na aparência, mas na entrega sincera, no diálogo real, na confiança que rompe o silêncio da alma. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele não está ditando regras para decorar. Ele está revelando o formato de uma vida que se abre ao invisível e se rende à presença do Eterno. Começar dizendo Pai Nosso já é uma revolução silenciosa contra o egoísmo e a solidão do mundo. Não oramos para um Deus distante ou impessoal. Oramos para um Pai que é íntimo, que é dono do céu e da terra e que nos acolhe como filhos. Essa palavra nosso derruba muros. Não estamos sozinhos na jornada. Somos uma família espiritual, ligados por um amor que vai além da carne. Ao dizer Pai Nosso, somos convidados a reconhecer que nossa identidade não está no que conquistamos, nem no que possuímos, mas na filiação divina. É o reconhecimento de que pertencemos a algo maior, um reino que não é deste mundo, mas que está presente aqui e agora, quando abrimos nosso coração. Essa frase inaugura a oração como um encontro, não um monólogo. Uma conversa em que a distância entre o humano e o divino é encurtada pela intimidade. Na sequência vem o pedido: santificado seja o teu nome. Isso significa desejar que o nome de Deus, sua essência e presença sejam manifestos em nós e ao nosso redor. Não é um desejo vago, mas um clamor para que o caráter do Pai se revele na nossa vida cotidiana. Santidade não é perfeição de aparência, mas autenticidade na verdade do amor. Quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, estamos dizendo que eu e minha vida sejamos reflexos da tua glória e que teu reino venha, não só lá no céu, mas aqui, na minha história, nos meus relacionamentos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas palavras são o verdadeiro ponto de entrega da oração. Não pedimos simplesmente para que nossos desejos sejam realizados, mas que a vontade de Deus, perfeita, amorosa e justa, seja feita em nós e em todo o mundo. Essa é uma entrega radical, porque implica deixar de controlar, deixar de lutar para que as coisas sejam do nosso jeito e abrir mão do nosso ego. É o convite a uma confiança total. A vontade do Pai é melhor que a nossa, e aceitar isso é caminhar no reino. Aqui, o Pai Nosso já não é uma oração de controle, mas de rendição. E essa entrega não nos deixa vulneráveis. Pelo contrário, nos torna livres. Livres para viver sem medo, para amar sem reservas, para servir sem interesse. Porque a vontade do Pai é a fonte da verdadeira liberdade, aquela que liberta do orgulho, da ansiedade, da ilusão de autossuficiência. Quando pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos reconhecendo nossa dependência diária do sustento, não só físico, mas espiritual. O pão é o símbolo do que é essencial, o que alimenta nossa alma, o que mantém nossa esperança viva. Essa frase nos traz para o presente, para a necessidade de confiar a cada dia, sem acumular ansiedades pelo amanhã. É uma lição de humildade e de confiança em Deus como provedor constante. E quando dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, tocamos numa das partes mais desafiadoras do Pai Nosso. Aqui aprendemos que a reconciliação
não é opcional no reino de Deus. Perdoar é abrir mão da mágoa, do ressentimento, da prisão que o rancor cria. É uma prática diária que nos limpa o coração e nos aproxima do Pai, porque só quem perdoa verdadeiramente pode ser perdoado. Essa frase deixa claro que a misericórdia é uma via de mão dupla. Recebemos e damos. Não podemos esperar o perdão divino sem oferecer perdão ao próximo. Finalmente, o Pai Nosso termina com: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Esse pedido é o reconhecimento da nossa vulnerabilidade diante das forças que nos afastam de Deus. É um clamor por proteção, por vigilância espiritual, para que não sejamos consumidos por tudo o que destrói a vida, como a mentira, o egoísmo, a inveja, a violência. O mal não é apenas um conceito distante, é uma realidade que tenta roubar a paz, o amor, a esperança. Pedir para ser livrado dele é desejar uma vida centrada no reino, mesmo em meio às tempestades. O Pai Nosso, portanto, é muito mais que uma oração. É uma dança de confiança entre o visível e o invisível, uma entrega diária do coração para o Pai que vê o que está escondido. Orar o Pai Nosso não é falar sozinho, é deixar que Deus fale conosco, que nos transforme, que nos leve a viver de forma diferente, amando mais, perdoando mais, confiando mais. Quando aprendemos a orar assim, a oração deixa de ser um peso e se torna um alimento. Deixa de ser uma obrigação e vira intimidade. Não queremos apenas pedir, mas ouvir. Não queremos apenas dizer palavras, mas deixar que elas moldem nosso ser. O Pai Nosso se torna a bússola da alma, o mapa que nos guia para o reino onde Deus é Pai e nós somos filhos, onde a vontade do céu se manifesta na terra, onde a justiça, a misericórdia e a paz são possíveis. Neste caminho, descobrimos que a oração verdadeira não é sobre ser ouvido pelos homens, mas sobre ser transformado pelo Deus que está nos céus. Não é sobre o que dizemos, mas sobre quem somos enquanto falamos. E é aí que o Pai Nosso revela sua força. Em cada palavra, em cada frase, Ele nos chama para um relacionamento de amor que não termina no altar da igreja, mas que atravessa as ruas, as casas, as dificuldades, as alegrias e as tristezas da vida real. Orar o Pai Nosso é, portanto, voltar para casa. É encontrar a fonte onde nossas almas saciam a sede. É reencontrar o caminho para a presença do Pai, aquele que nos ama profundamente, que nos conhece intimamente e que quer fazer do nosso viver um reflexo do seu amor infinito. O Sermão da Montanha chega ao seu desfecho com uma imagem forte, clara e definitiva. A escolha entre construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha. Essa metáfora final é muito mais do que um conselho prático. É um convite à reflexão profunda sobre onde fundamentamos nossa vida e nosso ser. Jesus não deixa espaço para neutralidade ou para passividade. Quem o escuta deve tomar uma decisão, porque a vida real, com suas tempestades inevitáveis, revelará quem construiu sobre firme alicerce e quem não o fez. Essa escolha entre areia e rocha simboliza a essência do reino que Jesus está inaugurando. Um reino que não se abala pelas tempestades da existência humana, porque tempestades, elas virão. Não são questões de se, mas de quando. Luto, perda, traição, crises financeiras, enfermidades, dores emocionais profundas. Esses vendavais não poupam ninguém. São realidades que testam, desafiam, provocam um colapso naquilo que parecia sólido e seguro. A casa construída sobre a areia representa aquelas vidas que são belas na aparência, que parecem perfeitas, organizadas, prósperas, mas que têm como base aquilo que é superficial, instável e enganoso. A areia representa tudo o que é passageiro. O orgulho que se sustenta em aparências, a fé que é somente teórica, a obediência que é apenas palavra e não prática. Quando a tempestade chega, essa casa
desmorona. E com ela, sonhos, relações, esperanças. Por outro lado, a casa edificada sobre a rocha simboliza aquele que ouve as palavras de Jesus e as põe em prática. A rocha é a firmeza da obediência. Não uma obediência legalista ou servil, mas uma entrega genuína que nasce da fé viva, do coração transformado. É uma obediência que nasce do encontro íntimo com Deus, que se manifesta em ações concretas e em escolhas diárias de amor, justiça e misericórdia. Essa rocha representa o reino que está no coração, a alma fundada em Deus, a vida em comunhão com o Pai. O Sermão da Montanha não é um texto para se admirar como um poema bonito, ou para ser usado como moral para julgar os outros. Ele é uma chamada à vida. A vida que Jesus propõe exige movimento, transformação, coragem para deixar para trás o que é inseguro e lançar-se no desafio de construir uma existência que aguenta as tempestades. O convite de Jesus é para que sejamos construtores conscientes, que saibam que o futuro depende do fundamento que escolhemos hoje. Na vida real, quando as tempestades chegam, não adianta ter uma fachada bonita, não adianta dizer "eu creio", se essa crença não se traduz em escolhas reais. O que sustenta é a obediência, a prática diária de colocar em ação as palavras do reino. Não é um esforço para ganhar mérito, mas um fruto natural do amor a Deus e ao próximo. É o agir que reflete a transformação interior, que confirma que nossa casa está realmente firmada na rocha. E o que significa essa obediência na prática? Significa escolher a mansidão em meio a conflitos. Significa perdoar quando somos feridos. Significa manter o coração puro diante das tentações. Significa buscar a justiça sem perder a misericórdia. Significa amar os inimigos mesmo quando a carne clama por vingança. Essa obediência é a rocha firme que desafia as tempestades da vida, porque é sustentada pela presença de Deus. É importante entender que essa rocha não é uma segurança humana, mas divina. Não é nossa força ou sabedoria que nos mantém firmes, mas a graça do Pai que age em nós. Quando nos entregamos completamente, quando nossa vida é alinhada com a vontade de Deus, criamos uma fundação inabalável. E isso não significa ausência de dor ou sofrimento. Pelo contrário, a rocha é firme mesmo em meio às dificuldades. Ela nos permite resistir sem desmoronar, mantendo a esperança e a paz que só o reino pode dar. Jesus termina o sermão com essa imagem para que cada um faça a escolha consciente de onde quer construir sua vida. Não se trata de um processo passivo ou automático. É um chamado para o compromisso pessoal, para a responsabilidade de sermos construtores do reino em um mundo instável e muitas vezes hostil. Além disso, o sermão reforça que essa construção é um processo contínuo. Não é uma decisão única que garantirá a estabilidade para sempre, mas uma caminhada diária de escuta, prática e renovação. Cada dia traz uma nova oportunidade de reafirmar a fundação, de corrigir o rumo, de voltar para a rocha quando sentimos que estamos escorregando para a areia. O convite final do Sermão da Montanha é para que vivamos de forma que nossa casa, nossa vida, nosso ser, seja reflexo do reino que Jesus veio anunciar. Uma casa que resiste às tempestades não porque ignora a realidade, mas porque a enfrenta com fé, esperança e amor. Uma casa que, mesmo abalada pelos ventos da vida, permanece firme, porque está construída sobre a rocha da obediência a Deus. Essa escolha entre areia e rocha não é apenas um ensinamento prático, mas um espelho que reflete o estado do nosso coração. Onde está a sua casa? Sobre a areia do orgulho, do ego, das aparências vazias? Ou sobre a rocha da entrega, do amor e da fé genuína? O sermão nos desafia a olhar para dentro e decidir qual fundamento queremos para a nossa vida. Por fim, essa imagem nos conecta com todo o tema do Sermão da Montanha, que não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas uma revolução espiritual. O reino de Deus
Começa quando escolhemos firmar nossa alma na rocha da obediência, deixando que as palavras de Jesus se transformem em prática diária, em atitude, em ser. É aí que o reino se manifesta, não só na teoria, mas na vida real. Que cada ouvinte do sermão possa sair do monte com essa certeza. A vida de quem constrói sobre a rocha pode enfrentar tempestades, mas não será destruída, porque a rocha verdadeira é a presença do Pai, sustentando cada passo, guardando cada decisão, fortalecendo cada fé. E essa é a promessa do reino: resistência, firmeza e vida abundante para quem escolhe construir sobre o que é eterno.